Os conteúdos programáticos e os pré-requisitos nesta aula são derivadas, taxa média de variação, reta tangente, derivada de uma função num ponto e interpretação geométrica da derivada. Estes são os conteúdos programáticos. Os pré-requisitos para compreender esta aula na totalidade são conhecimentos na área de limites de funções reais de variável real e em geometria analítica elementar. O estudante deverá, em particular, saber determinar a equação reduzida de uma reta e saber representá-la graficamente, trabalhando bem com o seu declive e com a sua ordenada na origem. Os objetivos e resultados de aprendizagem que temos para esta aula são: no fim da mesma, o aluno deve saber calcular a taxa média de variação de uma função no intervalo e interpretar o seu valor no contexto de um problema que seja colocado, calcular a equação da reta tangente ao gráfico de uma função num ponto e perceber o seu significado geométrico e determinar a derivada de uma função num ponto, interpretando também o seu significado físico e geométrico. Comecemos com um excerto do livro Cálculo, volume 1 de James Stewart, que nos fala de algumas aplicações das derivadas. Desde a velocidade, a densidade, a corrente, a potência na física, a taxa de reação e a compressibilidade na química, a taxa de crescimento de uma população na biologia, custo marginal e lucro marginal em economia, taxa de propagação de um boato em sociologia, todos estes são casos especiais da derivada. Portanto, estamos perante um assunto que é totalmente transversal a diversas áreas do conhecimento. A taxa média de variação de uma função real de variável real f no intervalo AB é dada pela equação que estamos a visualizar. TMV representa taxa média de variação. É habitual colocar no índice AB, no intervalo AB, e vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Em termos físicos, a taxa média de variação corresponde em linguagem corrente à velocidade média em AB. Em termos gráficos, corresponde ao declive da reta secante ao gráfico da função nos pontos de abscissas A e B. Vamos prosseguir com um exemplo onde se ilustre este conceito. Uma bola foi lançada a 5 metros do solo. Após t segundos, a distância da bola ao solo em metros é dada por d de t igual a 5 mais 40t menos 16t². No gráfico que estamos a visualizar está representado a trajetória da bola, a trajetória descrita pela bola durante o seu movimento, desde o instante inicial até o momento em que atinge o solo pela primeira vez. Pretendemos calcular d de 0, d de 1 e d de 2 e interpretar o seu significado. Calcular a velocidade média da bola na subida nos intervalos 0, 1 e 1 e 2 e interpretar os seus significados físico e geométrico. Vamos, antes de avançar para a resolução desta questão, vamos ilustrar a situação com uma applet. Na applet que estamos a visualizar, temos uma bola que se encontra, como descrito no enunciado do problema, a 5 metros do solo e vamos iniciar o seu movimento. Podemos observar que a bola sobe a uma velocidade cada vez menor e, quando inicia a descida, a velocidade de descida é cada vez maior. Mais uma vez, quando atinge a altura máxima, há uma inversão e nós temos a bola, portanto, a iniciar a descida. Ou seja, a altura vai diminuindo, a velocidade de subida vai diminuindo até o momento em que atinge a altura máxima, que aparentemente é 30 metros, e depois, quando inicia a sua descida, naturalmente que, como seria de esperar, a velocidade de descida começa a aumentar. Vai sempre aumentando até atingir o solo.
Vamos agora resolver o problema analiticamente. Para calcular d de 0, d de 1 e d de 2, vamos substituir a expressão, ou na expressão d de t igual a 5 mais 40t menos 16t quadrado, o t por 0, 1 e 2 respectivamente. O d de 0 vai ser igual a 5 mais 40 vezes 0, menos 16 vezes 0 ao quadrado, que vai ser igual a 5. O d de 1 vai ser igual a 5 mais 40 vezes 1, menos 16 vezes 1 ao quadrado, que, contas feitas, vai ser igual a 5 mais 40, que é 45, menos 16, que é igual a 29. E o d de 2 vai ser igual a 5 mais 40 vezes 2, que é 80, menos 16 vezes 4, que é 64, e, contas feitas, vai ser igual a 21. Como devemos interpretar cada um destes valores? A bola nos instantes 0, 1 e 2 encontrava-se a uma distância de 5, 29 e 21 metros do solo, respectivamente. Vamos regressar à applet para observar esta situação. Temos, portanto, o d de 0 igual a 5. No instante inicial, a bola encontrava-se a 5 metros do solo. Ao fim de 1 segundo, observamos que se encontra a 29 metros do solo. E, ao fim de 2 segundos, encontra-se a 21 metros do solo. Vamos agora avançar para a linha B. A taxa média de variação no intervalo 0, 1 é igual a d de 1 menos d de 0 sobre 1 menos 0. Como d de 1 já vimos é igual a 29 e d de 0 é igual a 5, vem 29 menos 5 sobre 1 menos 0, que é igual a 24. Por sua vez, a taxa média de variação no intervalo 1, 2 vai ser igual a d de 2 menos d de 1 sobre 2 menos 1. Como d de 2 é igual a 29 e d de 1, ou como d de 2 é igual a 21 e o d de 1 igual a 29, vem 21 menos 29 sobre 2 menos 1, que é igual a menos 8. Como devemos interpretar cada um destes valores? No intervalo 0, 1, a bola subiu a uma velocidade média de 24 metros por segundo. É este o significado físico da taxa média de variação. Enquanto que, no intervalo 1, 2, a bola desceu a uma velocidade média de 8 metros por segundo. Portanto, o facto de termos uma taxa média de variação negativa conduz-nos à conclusão de que a bola se encontrava, ou neste intervalo, na sua globalidade, ela desceu. Vamos agora observar novamente a applet para interpretar geometricamente o significado do valor 24 e menos 8 na taxa média de variação do intervalo 0, 1 e 1, 2, respectivamente. Podemos agora observar na figura a reta secante ao gráfico de f, ou melhor, ao gráfico da função d, nos pontos de abscissas 0 e 1. Notemos que esta reta tem de equação y igual a 24x mais 5 e que 24 é precisamente o valor da taxa média de variação no intervalo 0, 1. Então, o significado da taxa média de variação no intervalo 0, 1 deve ser interpretado o valor como sendo o declive da reta secante ao gráfico da função nos pontos de abscissas 0 e 1. Portanto, a reta é secante ao gráfico da função porque interseta em dois pontos, no ponto 0,5 e no ponto 1,29. Vamos agora ver a outra taxa média de variação. A taxa média de variação no intervalo 1, 2. Notemos que tem de equação a reta secante ao gráfico da função d nos pontos de abscissas 1 e 2. Tem de equação y igual a menos 8x mais 37. E, portanto, menos 8 é precisamente o valor da taxa média de variação, pelo que somos levados a concluir que a taxa média de variação no intervalo 1, 2 vai ser igual ao declive da reta secante ao gráfico da função nos pontos de abscissas 1 e 2. É este o significado geométrico da taxa média de variação. O significado físico já foi dito, neste caso e no outro é análogo,
que no intervalo 1, 2, a bola desce, portanto é um facto que a bola desce, desde o instante t igual a 1 para t igual a 2, ela diminui a sua altura e diminui em média a uma velocidade de 8 metros por segundo, já que o tempo é em segundo e a distância ao solo é em metros. No exemplo que acabámos de ver, a taxa média de variação dá-nos também uma aproximação para a velocidade da bola no instante t igual a 1. Ou seja, o valor de 24 poderá ser visto como uma aproximação, ainda que um pouco defeituosa, da velocidade instantânea da bola no instante 1. Claro que se encurtássemos o intervalo, se calculássemos a taxa média de variação no intervalo 0,51 ou no intervalo 0,91, teríamos aproximações ainda melhores. Mas como é que podemos proceder? Como devemos proceder para obter a velocidade de subida da bola no instante t igual a 1? Em vez de ser a velocidade média, estamos aqui a falar da velocidade instantânea. Como devemos proceder? Voltemos ao nosso exemplo e temos novamente a reta secante ao gráfico de f nos pontos da abscissa 0 e 1 e vamos fazer variar, como estava a descrever há pouco, o limite inferior do intervalo onde calculamos a taxa média de variação. Portanto, observamos sucessivas retas secantes. Neste caso, a taxa média de variação no intervalo 0,41 é igual a 17,53, já que a reta secante tem de equação 17,53x mais 11,47. E à medida que nos aproximamos de 1, o intervalo fica mais curto e notemos que, nesta fase, temos que a taxa média de variação no intervalo 0,831 é igual a 10,69. Portanto, esta aproximação para a velocidade instantânea é bastante melhor do que a taxa média de variação no intervalo 0,1. Continuemos a aproximar-nos e observemos o que se passa com a reta. E a certa altura, quando ficamos com a taxa média de variação no intervalo 1,1, naturalmente não existe reta secante, porque uma reta secante tem obrigatoriamente que intersetar o gráfico de f em 2 pontos. Portanto, neste caso, em t igual a 1, não temos reta secante. Se fizéssemos ao contrário, ou seja, se nos aproximássemos pela direita, neste caso temos a taxa média de variação no intervalo 1 a 1,28, temos 3,58, digamos que a velocidade média no intervalo 1 a 1,28, e a certa altura começa a aumentar. Mais uma vez chegamos à situação em que não há secante, mas aqui, muito próximo do 1, somos levados aqui a pensar no 7,40 e pouco, 7,63, 7,76, 7,9 e quando chegamos aqui, o que é que estamos a adivinhar? Do outro lado temos um 8,18, nós estamos a adivinhar precisamente uma situação que é a de uma reta que temos agora representada a vermelho. E o que é que vai ser esta reta? Vai ser precisamente o que denominamos por reta tangente ao gráfico da função d. Esta reta tangente, como estamos a ver, tem de equação y igual a 8x mais 21. E o declive desta reta tangente, vamos também ver de seguida e formalizar que representa a velocidade instantânea da bola em t igual a 1, portanto, a velocidade de subida da bola no instante t igual a 1. Portanto, fique registado que não conseguimos, através de uma secante, obter esta velocidade. Conseguimos sim através de uma reta que denominamos por reta tangente, que é uma reta que tem as características, tal como uma reta tangente a uma circunferência, tem a característica de intersetar na vizinhança do ponto da abscissa 1, interseta o gráfico em apenas um ponto, e tem também a característica de ser a melhor reta que existe, que aproxima o gráfico da função na vizinhança do ponto da abscissa 1. Seja f uma função real de variável real, admitamos que f é uma função contínua. Consideremos dois pontos P
de coordenadas x0, f de x0 e q de coordenadas x0 mais h e f de x0 mais h do gráfico de f. Vamos, de seguida, formalizar o conceito de reta tangente. No gráfico que estamos a visualizar está representada uma função f e uma reta que tem a característica descrita há pouco de intersetar o gráfico da função em apenas um ponto, no ponto da abscissa x0, o ponto P de coordenadas x0, f de x0, e ser a reta que melhor aproxima a função na vizinhança deste ponto. Consideremos, como descrito há pouco, um ponto Q de coordenadas x0 mais h e f de x0 mais h, portanto, consiste em um ponto que tem uma abscissa próxima de x0 e que difere apenas através de um incremento h. Representemos também a reta secante ao gráfico de f nos pontos P e Q e sabemos que o declive desta reta pode ser obtido fazendo a diferença das ordenadas de Q e P, ou seja, f de x0 mais h menos f de x0, a dividir pela diferença das abscissas, ou seja, x0 mais h menos x0, somos conduzidos, portanto, ao valor f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Neste caso, que estamos neste momento a visualizar, o valor do declive da reta secante, da reta PQ, é igual a aproximadamente 0,424. Vamos agora, então, diminuir o valor do incremento h e observar que a reta secante, à semelhança do que aconteceu no exemplo da bola, vai convergir, mesmo em termos geométricos, para a reta tangente e, neste momento, temos um acréscimo h de 0,5 e já está muito próxima. Temos um acréscimo de 0,2, de 0,1 e o que vai acontecer é que vai deixar de haver reta secante e, portanto, neste momento observamos que o declive da reta secante é 0,96, quando o declive da reta tangente, que está representada a azul, é igual a 1, e quando chegamos ao acréscimo de 0, note-se que já não podemos ter declive de reta secante, mas temos sim algo que é o limite quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, portanto, que era o declive da reta secante que tínhamos inicialmente. Portanto, é o limite quando h tende para 0. Foi isso que nós estivemos a fazer. Estivemos a convergir o h para 0 através de valores positivos, não é? Quando o h aproxima-se de 0 mais, não é? E temos então que, se fizéssemos o mesmo pelo lado esquerdo, a situação seria exatamente a mesma. Neste momento o acréscimo é de menos 0,7 e temos então que, quando atingimos o valor 0, nesta situação limite, a reta secante fica, a reta dá lugar, digamos que, à reta tangente e temos então que a reta tangente surge em termos geométricos através do que acabamos de visualizar. É agora natural a seguinte definição. Definição de reta tangente. O declive da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0, é o número m, que é igual ao limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, admitindo que este limite existe. Portanto, há casos em que o limite pode não existir. Vamos ver isso mais à frente, mas nos casos que vimos até o momento existia sempre. E a reta tangente à curva no ponto P é a reta que passa em P e que tem este declive M. Portanto, nós para definirmos uma reta basta-nos o declive e um ponto. Portanto, o declive é calculado através deste limite e o ponto é o ponto denominado por ponto de tangência, que é o ponto P. Vamos prosseguir com um exemplo. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função definida por fx igual a 1 sobre x
no ponto da abscissa 1. Ou melhor, no ponto da abscissa menos 1. Resolução. Comecemos por determinar o declive da reta tangente no ponto da abscissa menos 1. Já vimos que este declive é igual ao limite quando h tende para 0 de f de menos 1 mais h menos f de menos 1 sobre h. Substituindo na expressão f o x por menos 1 mais h, ficamos com, como f de x é igual a 1 sobre x, o f de menos 1 mais h é igual a 1 sobre menos 1 mais h, mais 1, de onde vem o 1? Portanto, o f de menos 1 é igual a 1 sobre menos 1, e portanto 1 sobre menos 1 é igual a menos 1, e como nós tínhamos que calcular o f de menos 1 mais h menos f de menos 1, vamos pôr no lugar do f de menos 1 precisamente o menos 1, e menos 1 dá mais 1, daí o resultado 1 sobre menos 1 mais h mais 1. Portanto, sobre h, vamos simplificar a expressão. A expressão pode simplificar e escrever-se da forma que estamos a visualizar. 1 menos 1 mais h sobre h vezes menos 1 mais h. E, de seguida, como o menos 1 é igual a 0, ficamos com uma expressão novamente simplificada, que é uma indeterminação, conduz-nos a uma indeterminação tipo 0 sobre 0, porque substituímos o h por 0 na expressão, ficamos com 0 sobre 0. Mas, para resolver o limite, podemos simplesmente simplificar a expressão que queremos calcular o limite, e fica, portanto, o limite quando h tende para 0 de 1 sobre menos 1 mais h. E, por último, fica menos 1, porque ao substituir o h por 0 na expressão, fica 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. A reta tangente é a reta que passa pelo ponto menos 1 e tem declive menos 1. Isto é a reta da equação y mais 1 igual a menos abrir parênteses x mais 1, já que nós sabemos que a equação de uma reta que passa no ponto x0, y0 e que tem declive m é igual a y menos y0 igual a m vezes abrir parênteses x menos x0. Portanto, neste caso, limitei-me a substituir o x0 e y0 por menos 1 e o declive por menos 1. E podemos também apresentar, para terminar este exemplo, a equação reduzida da reta, portanto, a equação do tipo y igual a mx mais b, que é igual a y igual a menos x menos 2. Apresentamos agora um dos conceitos fundamentais da matemática. Derivada de uma função num ponto. Consideremos uma função f definida no intervalo aberto i e um elemento x0 pertencente a i. Chama-se derivada de f no ponto x0 ao limite f' de x0, que é igual ao limite quando h tende para 0 de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, se este existir e for finito. Neste caso, f diz-se derivável no ponto em x0. Notas. A derivada de f no ponto x0 também pode ser indicada na forma seguinte. f' de x0 igual ao limite quando x tende para x0 de fx menos fx0 sobre x menos x0. Este limite é igual ao apresentado anteriormente e pode ser obtido esta fórmula através da substituição x menos x0 igual a h. Significa isto que, na expressão f de x0 mais h menos f de x0 sobre h, vamos substituir o h por x menos x0 e vamos então obter a expressão fx menos fx0 sobre x menos x0. Portanto, este limite, em alguns casos, é mais simples e conduz-nos a um limite mais simples de calcular. Note-se ainda que também denominamos f' de x0 por taxa de variação instantânea no ponto x0. E notemos também que o f' de x0 vai ser igual, como já foi visto anteriormente, portanto já foi visto anteriormente que este limite é em termos geométricos significa que é o declive da reta tangente ao gráfico da função no ponto da abscissa x0 e, portanto, note-se, e já vamos avançar brevemente com esta ideia,
através da interpretação geométrica da derivada, que a derivada de uma função num ponto da abscissa x0 é igual ao declive da reta tangente ao gráfico da função neste ponto. Vamos ver um exemplo. Temos a função definida por fx igual a x ao quadrado e vamos calcular f' de 4. Resolução. Pela definição de derivada, f' de 4 é igual ao limite quando h tende para 0 de f de 4 mais h menos f de 4 sobre h. Substituindo na expressão fx igual a x ao quadrado, o x por 4 mais h fica 4 mais h ao quadrado. O f de 4 é 4 ao quadrado, que é 16. Portanto, ficamos com 4 mais h entre parênteses ao quadrado menos 16 sobre h. Desenvolvemos a expressão, o quadrado uma soma. Portanto, fica 4 ao quadrado, que é 16, mais o dobro de 4 por h, que é 8, mais h ao quadrado. E, depois de simplificar, ficamos com 8h mais h quadrado sobre h. Portanto, queremos calcular o limite quando h tende para 0 desta expressão, que é uma interminação. Portanto, quando somos conduzir a interminação 0 sobre 0, porque ao substituir o h por 0 na expressão, fica 0 no numerador e 0 no denominador. Mas, depois de simplificar a expressão, fica o limite quando h tende para 0 de 8 mais h, e substituindo o h por 0, somos conduzidos ao valor 8, pelo que a derivada no ponto 4 é igual a 8. Se optássemos pela segunda fórmula, teremos naturalmente que obter na mesma 8. Ora, fx menos f de 4 sobre x menos 4 é o que diz a fórmula, o limite consistente para 4. Substituindo o fx por x quadrado e o f de 4 por 16, somos novamente conduzidos a uma interminação do tipo 0 sobre 0. O numerador x quadrado menos 16 pode ser decomposto na forma x menos 4 vezes x mais 4 e, simplificando a expressão, ficamos com o limite consistente para 4 de x mais 4. Substituindo o x por 4, ficamos novamente com o 8. Como já foi dito, das definições de reta tangente a uma curva num ponto e derivada num ponto, podemos concluir que a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Uma equação da reta t tangente ao gráfico de f no ponto P de coordenadas x0 f de x0 é dada por y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. Estamos a observar o gráfico de uma função f e uma reta tangente de equação y igual a 1.32x mais 6.89, que é calculada com base na forma que acabamos de visualizar. Reta tangente no ponto da abscissa x0. E vamos aqui ver mais algumas retas tangentes. Todas elas com a característica de, na vizinhança do ponto, interceptarem o gráfico em apenas um ponto. Notemos aqui, neste exemplo em particular, que esta reta tangente de equação y igual a menos 1.15x mais 0.02 intercepta o gráfico em mais do que um ponto. Mas, no que diz respeito à vizinhança do ponto x0, que é o que nos interessa, portanto, a reta tangente, digamos que é uma definição local no ponto da abscissa x0 e na proximidade deste ponto intercepta o gráfico em apenas um ponto e é a reta que melhor aproxima a função neste ponto. Note-se até que quase que se confunde com ela na vizinhança do ponto. Vamos ver mais alguns exemplos. Pronto, estas equações que estamos a ver, estas retas, foram todas calculadas utilizando a fórmula que acabamos de apresentar. Vamos ver agora um exemplo. Determine uma equação da reta tangente ao gráfico da função definida por fx igual a 4x menos x quadrado no ponto da abscissa 1 e represente-a graficamente. Resolução. Comecemos por determinar f' de 1. f' de 1 é igual ao limite quando h tende para 0 de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h, que é igual à expressão que estamos a visualizar. Esta expressão no numerador foi obtida calculando o f de 1 mais h menos f de 1. O f de 1 mais h obtém substituindo na expressão fx igual a 4x menos x ao quadrado o x por 1 mais h. Portanto, fica, substituindo no x, 4x vai ficar 4 vezes 1 mais h
e substituindo o x por 1 mais h fica 1 mais h ao quadrado. O f de 1 é igual a 3 porque é igual a 4 vezes 1 menos 1, que é 3. Vamos agora simplificar este numerador, começando por expandir. Depois, simplificar. Somos conduzidos ao limite quando h tende para 0 de 2h menos h quadrado sobre h, que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Depois de simplificada a expressão, ficamos com o limite quando h tende para 0 de 2 menos h. Portanto, podemos simplificar a expressão colocando na expressão 2h menos h quadrado o h em evidência. Fica h, abrir parênteses, 2 menos h. Depois, então, o h simplifica com o h que está no denominador e fica apenas 2 menos h. Podemos agora substituir o h por 0, que já não temos nenhuma determinação, e fica 2 menos 0, que é igual a 2. Como o ponto de tangência é o ponto T de coordenadas 1f de 1, e como f de 1, como já foi dito, é igual a 3, podemos concluir que a equação da reta tangente, ou se quisermos uma equação da reta tangente, portanto há muitas maneiras de apresentar a equação da reta tangente, y menos 3 igual a 2 vezes x menos 1. Portanto, o 3 é a ordenada do ponto de tangência, o 2 é o declive da reta tangente, que foi obtido através do f' de 1, e x menos 1, portanto, é x menos a abscissa do ponto de tangência. Se expandirmos, desenvolvermos esta expressão, podemos também escrevê-la na forma reduzida e fica, portanto, y igual a 2x mais 1. A equação reduzida desta reta. Vamos agora representar a reta tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa 1. Comecemos por representar o gráfico da função f no referencial ortonormado, portanto um sistema de eixos perpendiculares com a mesma escala em ambos os eixos. E, de seguida, para representar a reta da equação y igual a 2x mais 1, sabemos a priori que o ponto de tangência 1, 3 é ponto da reta. De facto, também se pode verificar que, substituindo na expressão y igual a 2x mais 1, x por 1, ficamos com 2 vezes 1 mais 1, que é igual a 3. O ponto da abscissa 0 tendo a ordenada 2 vezes 0 mais 1, que é igual a 1. Vamos representar o ponto 1, 3. De seguida, o ponto 0, 1. Segue-se agora a reta tangente e observamos então o que esperávamos, é a reta da equação y igual a 2x mais 1. Próxima tarefa que recomendo é praticar os conhecimentos que adquiriu nesta aula resolvendo a parte da ficha de derivadas correspondente a derivadas aula 1. Portanto, na ficha de derivadas aparece uma parte que diz mesmo correspondente a derivadas aula 1. É isso que nós recomendamos.